Olá pessoal, Shalom, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos aí ao nosso canal. Hoje eu preparei para vocês aqui mais uma aula. Nós estamos numa série sobre a unicidade de Deus, onde eu vou trazer para vocês aqui no nosso canal 12 aulas. Hoje é a terceira aula, cujo tema é o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Você sabe o que a Bíblia diz sobre esse assunto? Quer aprender? Vem comigo! E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então nós temos aqui, falando de salvação, nós temos aqui duas condições. Primeira, crer, e a segunda, ser batizado. Tem muitas pessoas que sobre esse assunto do batismo, eles vão querer relativizar o batismo falando o seguinte: ah não, mas o batismo ele não é para a salvação, o batismo não salva. E sendo assim, as pessoas procuram querer dar pouca importância para o batismo. Porém, eu quero dizer para vocês que realmente o batismo ele não salva. O batismo em si ele não salva, porque nós somos salvos mediante a graça de Deus, a obra redentora de Cristo, o sangue que foi derramado, a dívida, que o Senhor pagou, o preço que foi pago pelo nosso Salvador. Então nós somos salvos pela graça de Deus, pelos méritos de Cristo. Mas o batismo, ele é o que, meus irmãos? Ele é uma ação de fé. Veja bem, quem crê e for batizado. Você já ouviu aquela palavra que Tiago diz que a fé sem obras ela é morta? Então o que seria o batismo? O batismo, ele é uma ação que ele vai certificar a sua fé, a sua confissão. Então eu creio. Então quando eu creio, a palavra de Deus diz: tendo, portanto, o mesmo espírito de fé, criei, por isso falei. Então quando eu creio no coração, eu faço uma confissão com a minha boca. Mas o batismo, ele tem tanta ação, como ele tem palavras. É interessante, nós vamos falar sobre essa questão da importância de se invocar o nome do Senhor no ato batismal. Mas eu quero começar dizendo para você aqui que o batismo ele seria então uma ação de fé, para confirmar a sua confissão. Se você diz que crê, se você diz que acredita e que confia em Deus, na obra redentora que foi realizada, então você não vai hesitar em se batizar. Vamos dar um exemplo aqui, lá em Efésios vai falar o quê? Lá em Efésios capítulo 2, versículo 8, o apóstolo Paulo ele escreve bem assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é um dom de Deus. Então veja, nós somos salvos pela graça, mas Paulo diz por meio da fé, porque a fé é o que? É o que te liga a essa graça de Deus, é o que faz você ter parte na graça de Deus. E como eu disse aqui, a fé sem obras ela é morta. Então o que seria o batismo? Quem crê e for batizado será salvo. O batismo ele é essa ação de fé, é esse testemunho que você está dando, com as suas obras, Então, esse é o primeiro ponto. Agora, o segundo ponto que vai confirmar o que eu estou falando é que o batismo ele também Paulo vai dizer que ele é a circuncisão de Cristo. Lá em Colossenses capítulo 2, o versículo 10, a seguir, olha o que está escrito. Lá diz bem assim: estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, mas pela circuncisão de Cristo, pois fomos sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos.
Então olha que interessante. O batismo, ele é a circuncisão de Cristo. No Antigo Testamento, a circuncisão era feita o quê? Era na carne, né? Era algo ali exterior, era um sinal que eles carregavam no seu corpo. Agora a circuncisão de Cristo, que Paulo ele vai dizer que o batismo ele faz essa função, é a aliança que agora nós temos com Deus, aonde nós estamos o quê? Nós estamos ligados ao sacrifício que foi realizado. Porque veja bem, a Bíblia diz que nós vamos, pelo batismo, nós somos sepultados com Cristo, em uma figura, é claro, né? Nós somos sepultados com Ele, mortos com Ele, e assim como Ele também foi ressuscitado dentre os mortos, nós também somos ressuscitados para quê? Para andarmos em novidade de vida. Olha que interessante. Porque Paulo ele continua dizendo lá em Romanos, né, capítulo 6, o versículo 3, ele fala bem assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que assim como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na semelhança da sua ressurreição. Então o batismo ele é o que, meus irmãos? Ele é morte e ele é novo nascimento, aonde nós estamos agora identificados com Cristo, nós estamos em Cristo, somos participantes também da sua morte, trazendo a ideia de que nós temos que morrer para nós mesmos, para o velho homem, com seus pecados, né? Isso aí vai ser uma mudança de mente, uma mudança de consciência que agora nós temos, por essa ação de fé, por estarmos ligados em Cristo. E assim também, como Ele ressuscitou, nós também somos ressuscitados com Ele, né? Então o batismo, ele fala disto, de morte e de ressurreição, para que essa vida de ressurreição nós venhamos viver não mais para nós mesmos, não mais para o velho homem, né? O Adão corrompido, mas que nós agora estamos colocados em Cristo, né? No último Adão, para andarmos em novidade de vida, aonde nós vamos cumprir o nosso propósito de vivermos para a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, né? O batismo ele fala disso. Agora, o grande debate que existe sobre esse tema do batismo não é sobre... Ninguém vai questionar que o batismo é morte e ressurreição. Mas as pessoas vão questionar o quê? De que maneira se realiza o batismo? Porque nós temos aí duas formas, né? Nós temos aquelas pessoas que batizam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque eles olham ali para Mateus capítulo 28, versículo 19. E também tem o outro grupo, nós que cremos na unicidade, somos um deles, aonde nós ensinamos o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu quero dizer é que nós não ensinamos isso como uma fórmula. Não é uma fórmula que nós estamos ensinando, mas nós falamos da importância de se invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, porque isto vai apontar vai nos identificar com Cristo, vai nos colocar em Cristo, ou seja, nós invocamos o nome para que nós venhamos a ter a posse, o recebimento deste nome para andarmos na autoridade que ele representa. Então, a importância que eu quero deixar bem claro aqui é a importância de se invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que você se identifique com Cristo. Por exemplo, vamos pegar aqui a questão aqui do Mateus 28, 19 e vamos trazer o nosso entendimento sobre esse texto. Mateus capítulo 28, versículo 19 diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. O texto grego, para vocês verem como é que está aqui no texto grego, está assim, ó. Por eltentes matetelsa pantata etne, baptizontes autos eisto noma tu patros, kai tu ruiol, kai tu hagiou pneumatos. Vocês vão observar que essa expressão aqui, ó, eisto onoma,
Eis aqui a tradução seria para, em direção, para dentro, né? Então, assim, se nós fossemos fazer uma tradução mais literal do grego, estaria assim: ide, portanto, fazer discípulos, batizando-os para o nome, para pertencer ao nome. E o que nós defendemos aqui dentro da unicidade? Nós defendemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são nomes, né? São títulos. Pai é título de quem gera, Filho é um título de quem nasce, ou seja, você nasceu, você tem esse título de filho. Você gerou, você tem esse título de pai. E Espírito Santo é aquele que Deus é na sua natureza. Deus é Espírito e Deus é Santo. Agora, o texto, ele está pedindo o quê? Ele está pedindo o nome. E se nós formos contextualizar, isso é que é importante, contextualizar Mateus 28:19 com todas as escrituras, nós vamos encontrar este nome. Porque é importante dizer aqui, meus irmãos, que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por exemplo, o Pai. Jesus, ele revela essa identidade de Pai não em um ser distinto dele. Se nós lermos lá o texto lá de João, quando Jesus ele fala para os seus discípulos bem assim: se vós conheceis a mim, também conhecereis o meu Pai, e desde agora o conheceis e o tendes visto. E aí então Filipe pergunta: Senhor, mostra-nos o Pai. E aí Jesus, ele responde: Felipe, estou há tanto tempo convosco, Felipe, e não tendes me conhecido? Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Vocês observaram que quando Jesus fala que eles tinham conhecido o Pai, visto o Pai, e é perguntado para ele acerca do Pai, para que ele mostrasse o Pai, ele mostra quem? Ele mostra ele mesmo. Estou há tanto tempo convosco. No grego lá está lá assim, ego e mi, ou seja, ele aponta para ele mesmo, meus irmãos. E o Espírito Santo? Seria uma outra pessoa distinta, que teria outro nome? Não, meus irmãos. Quando Jesus também vai falar sobre o Espírito Santo, lá em João 14, versículo 17, ele fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade. E eu quero abrir um parênteses aqui. Quem é a verdade? Não é o Senhor Jesus Cristo? O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Jesus disse que habita convosco e estará em vós. Aí no versículo 18, ele falando do Consolador, ele fala bem assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E isso se cumpriu, né? Você vê que Jesus também, ele não disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Quem é o Espírito Santo que habita em você hoje? É o Espírito de Cristo. É Cristo em vós, a esperança da glória. Então, Jesus, ele mostra a realidade de Pai e de Espírito Santo nele mesmo. Olha que interessante. Então, quando nós entendemos que em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e também quando nós entendemos que não existe nenhum outro nome dado aos homens debaixo do céu, dado aos homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, conforme está lá em Atos capítulo 4, versículo 12, né? Pois em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nem um outro nome há pelo qual importa que nós sejamos salvos. Então, olha para você ver, não existe outro nome. Existe apenas um nome que foi revelado, igual Jesus fala bem assim, né? Pai, eu fiz conhecer o teu nome e farei conhecer ainda mais. Qual é o nome que foi conhecido? Se você ver a parte 2, né, vai aí na nossa playlist aí, a aula 2, aonde eu falo sobre o nome de Deus, aonde eu mostro a realidade que o nome do Pai está no Filho. Por quê? Porque o Filho é o quê? O Filho é o tabernáculo, é o templo, do qual Deus disse que o nome dele estaria ali perpetuamente, que os olhos deles estariam voltados para este lugar, aonde eram feitas as orações. E essa realidade é maravilhosa, por quê, meus irmãos? Porque nós estamos em Cristo. Nós não apenas estamos no templo, mas nós também nos tornamos parte de Cristo. Nós também somos templos de Deus. Por quê? Porque nós carregamos esse nome. Você que invocou esse nome, você agora carrega esse nome. Você é o templo de Deus, aonde o nome dele está perpetuamente, e os olhos deles, os olhos do Senhor, estão direcionados para este lugar, aonde o nome de Deus está. Por isso que vocês viram a importância de nós recebermos este nome, de nós invocarmos este nome, para andarmos na autoridade deste nome.
Olha que maravilha. Então, o Mateus 28:19 não está pedindo para você citar Pai, Filho e Espírito Santo, mas está pedindo para você citar o nome que representa, né, toda a plenitude de Deus manifesta aos homens, né? Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão sintetizados nesse nome, Senhor Jesus Cristo. Porque qual é o significado do nome Jesus, meus irmãos? Yahvé é salvação. Porque o próprio Deus se manifestou em carne para no corpo da sua carne nos reconciliar consigo mesmo. Jesus fala bem assim: Pai, eu manifestei o teu nome aos homens, o nome que me destes. Então este nome Jesus, meus irmãos, é o nome salvador, é o nome redentor do próprio Deus. Por isso que lá em Isaías o profeta vai dizer, né? Olhai para mim e sede salvo todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Olha que maravilha. Um texto que eu quero apresentar para vocês aqui é Atos capítulo 22 e o versículo 16. Veja o que diz. Essa palavra ela veio para o apóstolo Paulo. E ela diz o seguinte: E agora, por que te detens? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. E essa parte aqui que é importante, meus irmãos. Olha como é que está esse texto aqui no grego, né? Lá diz bem assim, ó. Kai nun ti meleis, Hanastas baptisai, kai apolosai, tas amartia su, epicalessamenos to onoma tu Kyrio. Essa palavra aqui, irmãos, ó, epicalessamenos, que é o verbo invocar, que está aqui, é o verbo epikaleomai. A definição que o Strong vai nos dar é a seguinte, é assim, ó, epikaleomai significa colocar o nome sobre, sobrenomear, permitir-se ser sobrenomeado, nomear alguém. Então veja, quando nós batizamos invocando o nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos sobrenomeando a pessoa. A pessoa está invocando o nome para si, ela está tomando posse desse nome. Para quê? Para que ela possa ser representada por este nome, para que ela possa ser abençoada neste nome, para que ela possa exercer todos os seus serviços espirituais. Porque uma das realidades que a Escritura apresenta é que nós agora somos sacerdotes de Deus. E como sacerdotes de Deus, você é sacerdote da sua casa, da sua família, né? Você oferece serviços espirituais, né, fazendo uso do nome. O nome ele tem a sua utilidade prática, né? Porque muitos falam bem assim, não, mas é só na autoridade do nome de Jesus. Isso mesmo, na autoridade do nome de Jesus, mas para que você ande nessa autoridade, você precisa ser sobrenomeado, você precisa tomar para si o nome para que você seja representante do nome, para que você exerça os seus serviços sacerdotais por meio deste nome. Porque lá em Colossenses 3,17, lá está escrito, né? Tudo que fizeres por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Este é o primeiro ponto, meus irmãos. Então, a invocação do nome de Jesus é aonde você, né, eu não falei sobre morte, novo nascimento, você é registrado, né, a qual todas as famílias da terra tomam este nome, invocam este nome, porque agora nós somos filhos de Deus, somos herdeiros, e para você ser herdeiro, você precisa ter esse registro no seu nome, você precisa carregar. E aonde é que isso acontece? No novo nascimento, no batismo. Por isso que a palavra diz, e agora, por que te demoras? Levanta-te, batiza-te, lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Olha que maravilha. Porque se nós observarmos também, né, lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 11, olha o que diz. Porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contendas entre vós. Quero dizer com isto, que cada um diz, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo e eu de Cefas. E outros dizem, e eu de Cristo. Está, pois, Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por causa de vós? Ou vós fostes batizados em nome de Paulo?
Olha que interessante, enquanto uns dizia bem assim, ah, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, e outros diziam eu sou de Cristo, para resolver esse problema, Paulo falou bem assim, olha, quem morreu por vocês foi Cristo. Vocês foram batizados em nome de Cristo. Então vocês pertencem a quem? A Cristo. Vocês não foram batizados no meu nome. Não foi eu que fui crucificado por vocês. É isso que Paulo está falando para eles. Então, nós entendemos que você ser batizado em nome de Cristo mostra que você pertence a Cristo. Que Ele é o seu Senhor. Que Ele é o seu Deus. Você é propriedade exclusiva do Senhor. Por quê? Porque Ele foi crucificado por você e você foi batizado em nome dele. Olha que interessante. Então isso traz a ideia de quê? De pertencimento. Então você que foi batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você pertence ao Senhor Jesus Cristo. Você é propriedade exclusiva dele. Olha que maravilha. Agora vamos dizer que você me faz a seguinte pergunta. Maico, mas os apóstolos de Jesus, a igreja primitiva de Atos, será que eles entenderam que você está falando, que Pai, Filho e Espírito Santo são representadas por este nome? E eu mostro para você o cumprimento, porque ali nós temos o quê? Nós temos uma ordenança, uma ordem de Jesus. Mas quando eles estavam cheios do Espírito Santo, que eles estavam iniciando o seu ministério, Pedro e os demais apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles pregaram. Aí nós temos as primeiras almas, né? Uma conversão ali de 3.000 pessoas, tirando crianças e mulheres, né? Eles vão fazer uma pergunta para Pedro. Eles compungirem seus corações por causa da pregação de Pedro, e eles perguntam para Pedro: varões, irmãos, o que faremos? Para Pedro e para os demais apóstolos. E a resposta de Pedro, está lá em Atos 2,38, é o quê? Disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós sejam batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados, porque aí você vai estar ligado à obra redentora, né? Você vai ter parte no sangue que foi derramado, e recebereis o dom do Espírito Santo, a promessa. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos quantos estão longe, e tantos quantos Deus, o Senhor, chamar. Olha que interessante, viu o tanto que é maravilhoso? Ali o cumprimento da ordem, Pedro vai trazer essa ideia do nome. Por quê? Porque em Jesus, neste nome, irmãos, tem toda a plenitude de Deus. Porque aquilo que de Deus se pode conhecer, nós vemos isso em Cristo. Lá em Atos capítulo 8, versículo 14, nós também temos outro relato aqui, né? Que diz assim: que os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Está vendo o relato bíblico? Eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Eles invocavam o nome do Senhor. Lá em Atos capítulo 10, o versículo 47 e 48, lá também vai dizer assim, ó. Aqui nós temos os primeiros gentios que vão serem introduzidos na igreja. Diz assim: respondeu então Pedro: pode alguém porventura recusar água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficassem com eles por alguns dias. Concordando aqui, né, com Atos 22:16, né? E agora, por que te demoras? Levanta-te e batiza, invocando o nome do Senhor. Essa mesma realidade aqui aparece também, meus irmãos. Agora olha outro texto aqui, outra referência. Atos capítulo 19, do versículo 2 a seguir, diz assim: disse-lhes, pois, recebeste vós o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram isso foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá vendo, meus irmãos, a confirmação? Então, esses discípulos aqui, ó, que eram crentes,
discípulos de João Batista. Mas eles ainda não tinham parte com Cristo, ou seja, eles ainda não estavam participantes da graça que tinha sido manifestada em Cristo, porque eles ainda não eram propriedade do Senhor. Mas eles, ouvindo sobre Jesus, eles creram e eles foram batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para que eles tivessem participação, porque o batismo é a circuncisão de Cristo, a aliança aonde eles agora fariam parte do povo de Deus, absorvendo, né, toda a promessa, toda a plenitude que estava sendo dadas em Cristo. Então isso é importante, né? Eles precisavam dessa circuncisão de Cristo. Para quê? Para ter parte nas promessas de Deus. E agora, meus irmãos, para concluir aqui o nosso estudo, eu quero aqui trazer o texto correlato de Mateus 28:19, porém aqui nós vamos ver esse texto narrado de uma forma diferente do que está lá em Mateus 28:19, mas que vai confirmar aquilo que eu venho apresentando. Lucas 24:47 é a mesma passagem, só porque Lucas relata da seguinte forma. Olha o que ele diz: que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. O texto grego, ele está dessa forma aqui, ó. Kai keru retenai epito onomate autu, metanoian kai afesim amartion, eis pantata etni arquesamenon apó Jerusalém. E aqui nós temos aqui, meus irmãos, ó, que em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão de pecados em todas as gentes, começando por Jerusalém. Porque lá em Atos capítulo 10, o versículo 43, diz bem assim: e estes dão testemunho, todos os profetas, de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Por que receberão o perdão dos pecados pelo seu nome? Porque o batismo, ele é o quê? Ele é o testemunho de fé, aonde você vai estar ligado, né? Você vai ter parte nessa obra redentora, no sangue que foi derramado. Porque o batismo, ele é a circuncisão de Cristo. Ele é o documento que você tem agora, aonde você carrega o nome de Deus. E uma vez que você foi registrado neste nome, você agora é herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo das promessas. Você tem parte na obra redentora de Cristo. Por isso que está escrito, isso é maravilhoso, né, meus irmãos? E receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Então, você que é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, você morreu com Cristo, você ressuscitou com Cristo, você agora está identificado com Cristo, você é corpo de Cristo, você é sacerdote, né, de Deus, dispenseiro dos mistérios de Deus, para andar na autoridade deste nome, invocando este nome, né? Tudo que fizeres, por palavra ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Espero que esse estudo tenha abençoado a sua vida e até a nossa próxima aula. Espero por você. Até mais. Shalom, pessoal.